Ele deu um pulo, imediatamente pegando as roupas do chão, se escondendo e tentando se explicar, mas Catarina voltou a falar. Quanto a você, sua traidorazinha, pega os seus trapos e sai da minha casa. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. A gravidez de Catarina tinha sido de risco praticamente desde o primeiro mês, ela ainda se lembrava do pavor que foi ouvir do médico que talvez o bebê não sobrevivesse. A única coisa que tornou a situação ainda pior foi o fato de que o seu namorado, Fred, nem ao menos se importou com ela ou com o futuro filho quando soube das notícias. Fred nunca tinha sido um companheiro, sempre a menosprezando e deixando claro que ela tinha sorte em tê-lo ao seu lado, porém, quando engravidou, Catarina viu o pior dele vindo à tona. Catarina sempre tinha sido muito tímida, e o único momento em que ela se sentia mais relaxada e mais segura de si era nos momentos em que ela pintava quadros e desenhava. Ela era realmente muito boa nisso. A sua arte era tão bem feita que, algumas vezes, Catarina até mesmo tinha vendido alguns de seus quadros. No entanto, a timidez ainda era um enorme empecilho, e ela sabia que isso tinha prejudicado ela em muitas áreas de sua vida, desde a convivência familiar, até mesmo a sua vida profissional, pois ela tinha dificuldades até mesmo em demonstrar segurança em entrevistas de empregos. Tentando driblar essa timidez extrema, uma de suas únicas amigas recomendou que Catarina fosse a um terapeuta. Assim, ela poderia identificar de onde vinha toda essa insegurança. A amiga de Catarina tinha se consultado com um terapeuta quando precisou lidar com a separação dos pais. Era um lugar que não ficava muito longe, e era um terapeuta que tinha conseguido ajudá-la. Catarina ficou tão nervosa, que essa sua amiga precisou acompanhá-la até consultório. Ao chegar lá, porém, sua amiga precisou deixá-la sozinha, pois surgiu uma emergência em seu trabalho. Antes de sair, ela disse a Catarina: Fica tranquila, ele é ótimo, vocês vão se dar muito bem. Catarina tinha ficado muito nervosa quando a amiga saiu dali, e até mesmo pensou em ir embora, mas ficou firme, decidida que pelo menos aquela batalha ela precisava vencer. Após 15 minutos, o médico abriu a porta e a chamou. Ela entrou, cabisbaixa, e o médico apontou para ela se sentar. Ele era Fred. Sendo terapeuta, Fred logo de início disse a Catarina que ela poderia ficar tranquila, pois tudo o que dissesse ali era privado. Ela no começo resistiu a falar com um estranho. Mesmo ele sendo médico, todas as fibras de seu corpo se negavam a permitir que segredos íntimos fossem ditos a um homem que ela nunca tinha visto. Porém, Fred era terapeuta há anos, e essa longa experiência garantia que ele soubesse de várias táticas e soubesse como executá-las. No começo, ele deixava que a pessoa começasse a falar, e dessa forma, não pareceria nada forçado. Com uma voz tranquila e um ambiente acolhedor, não era difícil fazer a pessoa se sentir à vontade. E Catarina, de fato, começou a falar. Ela contou que durante toda a sua vida ela se sentiu vivendo na sombra de sua irmã Carolina. Ela desabafou. Carolina é 2 anos mais nova do que eu, e ela sempre foi totalmente o oposto de mim. Ao passo em que eu sempre fui muito tímida, ela sempre foi extremamente extrovertida. Ela sempre teve muitos amigos, sempre foi o centro das atenções, sempre era convidada para festas e lá conseguia muitos garotos. Ela era muito paquerada o tempo todo. Mas, é claro que eu só sabia disso porque, quando chegava em casa depois de curtir muito, ela me contava. Eu nunca era convidada para festas, e quando pedia para ir com ela, ela negava. Eu também sempre achei Carolina mais bonita do que eu, era como se qualquer maquiagem, qualquer corte de cabelo e quaisquer roupas que ela escolhesse ficassem melhores nela. Eu fui, cada vez mais, me sentindo inferior a Carolina. Como eu não queria sentir inveja de minha própria irmã, eu fui sincera. Em um dia, quando ela chegou em casa após ter saído para mais um encontro, eu a chamei para conversar e fui franca, falando o quanto eu queria ser como ela, ter a mesma desenvoltura social, mas que para mim era mais difícil. Em um esforço de tentar me aproximar mais dela, eu a elogiei, disse que sempre achei linda, legal, e que tudo o que eu queria era, pelo menos, ficar mais próxima dela. Porém, a reação de minha irmã foi totalmente inesperada. Ela deu risadas de mim, foi maldosa e disse que eu nunca chegaria aos pés dela, e que todo mundo achava o mesmo, que ela era mais bonita, mais divertida, mais despojada, que ela tinha ficado com todas as qualidades, e que nada tinha sobrado para mim. Foi chocante ouvir a minha irmã falar comigo daquele jeito.
Catarina então parou de falar e estava visivelmente trêmula por falar de Carolina. Fred a observava e um sentimento conhecido começou a aflorar dentro dele. Ele era um renomado terapeuta, mas, mesmo sendo um profissional renomado, ele tinha seus segredos. Antes de ter ingressado nos estudos da mente, Fred tinha sido o tipo de homem que muitas mulheres são alertadas a tomar cuidado, e a evitar. Como sempre tinha sido bonito e sabia que era atraente, ele tinha descoberto, desde cedo, que não era adepto de monogamia. Isso não seria um problema se ele deixasse claro para as mulheres, desde o início, que ele não queria um relacionamento sério. Mas, o que Fred fazia era começar um namoro, prometer à namorada que ficariam juntos, mas, durante o relacionamento, traí-la com outras mulheres. Conseguir manter um relacionamento e casos extraconjugais despertava nele um sentimento quase viciante, uma sensação de que ele podia fazer o que quisesse, e os relacionamentos começaram a se resumir a um tipo de jogo. Ele gostava de ver até quando podia enganar as mulheres. Conforme foi entrando na fase adulta, ele decidiu que daria um tempo nessa vida, pois sabia que histórias de seu passado poderiam prejudicar sua vida profissional, então mesmo que os seus instintos quase o forçassem a sair estragando a vida de outras mulheres com falsas promessas e mentiras, ele ainda se mantinha solteiro e concentrado nos estudos. E conseguiu se formar sem iniciar nenhum novo relacionamento. Ele tinha conseguido manter a aparência de bom moço há tanto tempo, que quase tinha convencido a si mesmo, quase acreditava que nunca tinha enganado nenhuma mulher, que nunca tinha deixado mulheres deprimidas e tentando tirar as próprias vidas quando descobriam as traições. Porém, ao ver Catarina em sua frente, uma jovem bonita, sensível, e o que mais o atraía, vulnerável, ele não conseguiu controlar o seu impulso e decidiu que a conquistaria. As consultas continuaram, e a cada vez mais, Fred conhecia o íntimo de Catarina. Ela falava sobre os seus pais, amigos e falava muito sobre Carolina. Ele também percebeu que Catarina era muito solitária, e por isso, ele foi aos poucos falando dele para ela, numa tentativa de fingir que era o homem que Carolina esperava. Afinal, ela já tinha falado para ele sobre o que admirava no sexo oposto. O plano de Fred ia funcionando cada vez mais. A cada vez que a consulta terminava, ele tirava um tempo para falar sobre o seu dia, falava que tinha ido a exposições de arte, e que estava cada vez mais se interessando sobre pintura, até que um dia Catarina se ofereceu para ajudá-lo. Fred estava cada vez mais obcecado por Catarina, ele estava tentando conquistá-la a várias consultas, mas a jovem era muito ingênua para perceber suas investidas. Porém, quando ele falou que queria aprender mais sobre arte, tinha finalmente visto um brilho no olhar dela. Como o relacionamento entre médico e paciente era expressamente proibido, Fred e Catarina foram se encontrar em um shopping. Fred tinha feito o seu melhor para ficar bem apessoado e se sentiu ainda mais atraído por Catarina quando a viu chegando com um vestido leve e de cor azul bebê. Os dois lancharam. Fred tentou pagar a refeição, mas Catarina não aceitou. Ela ainda tinha o dinheiro que tinha recebido ao vender um de seus quadros e usou isso para pagar o hambúrguer e refrigerante. Durante todo o encontro, mesmo com Fred dando em cima de Catarina, ela não percebia. Ela tinha ido realmente mostrar a Fred como melhorar seus traços de desenho, e quando terminaram de comer, foram para um banco onde Catarina mostrou a Fred como desenhar melhor. Ele precisou disfarçar muito seu tédio, mas fingiu que estava interessado naquela aula. Por fim, quando ele tentou desenhar e era péssimo, ele viu sua chance chegar quando Catarina segurou a sua mão para mostrar como desenhar com mais firmeza. Fred então se inclinou e a beijou. Catarina já era maior de idade, mas nunca tinha beijado ninguém antes. Ela era uma menina muito tranquila, que não tinha interesse em começar a namorar, então, o que sentiu por Fred naquele momento foi um sentimento misto. Ela o admirava por achá-lo um homem muito inteligente e era grata por ele estar tornando-a mais confiante, mas ela também se sentiu estranha com aquele beijo sem consentimento. Percebendo que talvez tivesse dado um passo maior do que as suas pernas, Fred se desculpou dizendo: "Desculpe, Catarina, eu não devia ter feito isso, é que eu acho que estou apaixonado por você." Sem saber o que dizer, Catarina apenas olhou para Fred. Após alguns segundos ela disse: "Tudo bem, mas eu não tenho certeza se sinto mesmo, Fred. Eu não quero te magoar." Fred se sentiu irado por dentro. A vontade dele era de gritar com Catarina, falar para ela parar de indecisão, pois sabia que ela também queria. Mas, manipulador da forma que era, Fred apenas segurou a mão de Catarina delicadamente e disse: "Tudo bem, Catarina, eu vou te dar um tempo para entender melhor os seus sentimentos. Eu sei que, com o tempo, você vai perceber que também está apaixonada por mim, eu vejo isso em você."
O encontro prosseguiu com Catarina ainda ensinando Fred a desenhar, mesmo que ele apenas fingisse estar interessado. As sessões terapêuticas continuaram e mesmo quando constatou que Catarina não precisava mais das consultas, ele ainda dizia para ela ir vê-lo. Estava claro que ela estava evoluindo bastante, tinha conseguido um trabalho como atendente de telemarketing e conseguiu alugar um lugar para morar, deixando os pais mais tranquilos e se afastando da irmã. Ela também falava cada vez mais de amigos e amigas. Era evidente que estava mais desinibida. Mas, como Fred não queria que Catarina parasse de ir às sessões e até mesmo temia que ela arrumasse alguém no trabalho, ele começou a mentir dizendo que o estado dela estava piorando. Havia o risco de que alguém do ramo descobrisse que Fred estava sendo um mau profissional, mas, como Catarina contava tudo a ele, ele tinha certeza de que ela não estava falando com outro terapeuta. Ao término de uma consulta, Catarina disse que estava com dor de cabeça, pois aquela semana tinha sido muito cheia, e Fred se aproveitou dessa situação. Como estava decidido que não iria desistir tão fácil de Catarina, ele entregou a ela um comprimido, e disse para ela tomar ali mesmo, pois ela se sentiria melhor. Catarina não costumava tomar remédios, mas, como confiava muito nele, ela acabou tomando. Era domingo, e por isso, Fred sabia que após a consulta ela voltaria para casa, por isso deu a ela um calmante muito forte, alegando que era apenas um remédio para a dor. 1 minuto após tomar o medicamento, Catarina se sentiu atordoada. Aproveitando o torpor dela, Fred se ofereceu para levar Catarina até a sua casa. Ele a levou pelo corredor, quase arrastando, enquanto ela não conseguia resistir. Já no estacionamento, Fred abriu a boca de Catarina e a obrigou a engolir mais um comprimido. A essa altura ela ficou quase semi-acordada. Chegando na casa dela, ele conseguiu beijá-la, levá-la para o quarto e conseguiu fazer com ela o que já queria fazer há muito tempo. No dia seguinte, Catarina acordou confusa e envergonhada. Naquela mesma semana, Fred pediu Catarina em namoro e insistiu muito até que ela aceitou. Catarina ainda estava confusa sobre o que tinha acontecido entre os dois, mas não desconfiou que Fred já tivesse dado um medicamento forte. Achou que apenas estava cansada e por isso não se lembrava. Como ficaram juntos, ele finalmente disse que ela não precisava mais de consultas. Fred namorava Catarina, mas continuava saindo com outras mulheres, e agindo de forma dissimulada, ele conseguia esconder as traições. Como Catarina estava conseguindo viver bem sozinha, sua irmã logo foi atrás dela pedir para passar uns tempos em sua casa. Quando abriu a porta e viu Carolina, Catarina fez uma careta e perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Carolina, desinibida, estava segurando 2 malas e entrou na casa da irmã, passando por Catarina que tentava barrá-la. Ela então falou: "Catarina, irmãzinha, é essa a primeira coisa que você tem a me dizer depois de tanto tempo?" Carolina deu uma rápida olhada para os lados e disse: "Nossa, aqui é pequeno, né?" Catarina então suspirou, percebendo que a irmã não tinha mudado nada e falou: "É o suficiente para uma pessoa", ela falou dando ênfase na palavra uma. Carolina fingiu não notar o comentário da irmã e disse: "Eu tenho certeza de que onde cabe uma cabem 2. Bom, maninha, eu preciso passar uns tempos aqui, a mãe e o pai estão enchendo o meu saco em casa, dizendo para eu sair de casa e arrumar um emprego. E o pior é que eles ficam me comparando com você, dizendo que eu tenho que tomar jeito, que devo me inspirar em você, e blá blá blá." Ao ouvir isso, Catarina sentiu raiva da irmã por novamente a inferiorizar, mesmo que ela precisasse de sua ajuda. No entanto, sentiu-se feliz ao saber que seus pais a admiravam. Usando a autoridade que cabia a ela, por ser dona da casa, Catarina disse: "Eu sinto muito, Carolina, mas você não pode ficar aqui." Ela então deixou a porta aberta, insinuando que Carolina deveria sair de sua casa. Porém, Carolina fez o que sempre fazia, começou a fazer cara de choro e disse: "Você é a minha irmã mais velha, por favor, me ajuda, se eu não ficar aqui eu vou ter que morar na rua. Você é a minha última esperança, por favor." Catarina sabia que Karina estava exagerando, isso porque ela tinha certeza que os pais aceitariam ela de volta se ela se desculpasse, mas, acreditando que aquilo poderia ser uma chance de se aproximar da irmã, Catarina aceitou que ela ficasse. Pulando de alegria e imediatamente mudando a expressão de choro para felicidade, Carolina foi até a irmã, a abraçando e dizendo que a amava. Catarina imaginou que aquilo poderia ser bom, poderia ser uma chance de ter uma amizade que nunca tinha tido com a Carolina. Como estava morando com ela, Catarina avisou a Carolina que estava namorando, e que ele, às vezes, ia ali visitá-la. Carolina,
curiosa, perguntou: Sério? E como é o seu namorado? Conforme Catarina foi falando, e explicando como era Fred, os olhos de Carolina brilharam. Não tardou até que Fred e Carolina se conhecessem. Ele foi na casa de Catarina em um dia em que ela tinha acabado de chegar do trabalho e estava muito cansada. Catarina o apresentou à sua irmã e os três decidiram assistir televisão. No primeiro momento em que viu Fred, Carolina abriu um sorriso, colocou o cabelo para trás e fez o possível para que ele tivesse boa impressão dela. Enquanto estavam os três assistindo televisão, Catarina acabou dormindo, de tão cansada que estava, e Fred e Carolina então começaram a conversar. Ele foi chegando mais próximo a Carolina, e logo, Catarina estava sozinha, dormindo em um canto do sofá, enquanto Fred estava deslizando suas mãos por entre as pernas de Carolina, que o beijava. As semanas se passavam e Carolina não voltava para a casa dos pais e nem arrumava um emprego para ajudar nas despesas, o que irritava Catarina. Em um dia, quando chegou do trabalho e viu a irmã largada no sofá, ela ficou tão nervosa que correu para o banheiro passando mal. Mas, como aquilo se repetiu ao longo do dia, Carolina propôs que a irmã fizesse um teste de gravidez. Ela fez e deu positivo. Constatando que estava grávida, Carolina disse à irmã que ela se ocuparia de cuidar dela e da casa, para ela poder descansar. Catarina sabia que a irmã só estava dizendo aquilo para evitar arrumar um trabalho, mas ela aceitou. Seria mais fácil ter alguém ajudando em casa, de qualquer forma. Fred soube da gravidez após uma semana, e não ficou nada feliz. Ele propôs que Catarina interrompesse a gravidez, mas ela se negou. Os meses se passaram, e a gestação evoluiu, porém, não tardou até que as consultas médicas se tornassem constantes, pois Catarina tinha uma gravidez de risco. Em casa, em vários momentos em que Catarina estava deitada, dormindo, cansada, Carolina e Fred usavam dessa privacidade, consumando o ato sob o teto de Catarina. A traição dos dois se tornou tão constante que, às vezes, até mesmo quando Catarina estava acordada eles ficavam juntos, fosse indo até a cozinha pegar um copo de água, ou até mesmo indo arrumar o quarto, os dois se beijavam, e se tocavam, como um casal de namorados. O dia de dar à luz chegou e Catarina precisou ser levada às pressas para o hospital. O parto ocorreu corretamente, apesar de a bebê nascer prematura. Após o parto, veio o período de recuperação, o que foi muito difícil para Catarina. Ela se sentia fraca e deprimida às vezes, mas Fred não respeitava. Ela queria ter relações com Catarina mesmo quando ela ainda estava se recuperando do parto complicado. Ele tinha ouvido o médico dizer que Catarina precisava de repouso, mas assim que percebeu que ela já estava melhor, ele insistia para Catarina ir para a cama com ele. Ela explicava que apesar de seu corpo já estar praticamente recuperado, ainda havia o fator psicológico. Ela ainda estava muito sensível por quase ter perdido o bebê, a sua mente não estava completamente sã, por isso ela pediu mais tempo. No entanto, Fred não respeitava isso e insistiu tanto, muitas vezes de forma agressiva enquanto Catarina tentava dormir, que ela acabou cedendo. Mesmo assim, Fred ainda reclamava, dizendo coisas como: "Você podia se esforçar um pouco mais, Catarina. Eu sou o seu namorado, você me deve isso." Ou frases como: "Sou homem, tenho necessidades." Todas as vezes em que ele dizia isso, Catarina se sentia pior, mais fraca, menos mulher. Catarina já estava cheia daquela situação, e pensava seriamente em colocar um ponto final. Em um dia, enquanto estava trabalhando, se sentiu tão mal que decidiu voltar para casa mais cedo, e quando abriu a porta, teve uma terrível surpresa. Ela viu Carolina e Fred, no sofá. A cena dos dois sem roupa a deixou sem ar por alguns minutos, mas logo ela disse: "Você deveria estar tomando conta da sua filha, Fred, e não da minha irmã." Ele deu um pulo, imediatamente pegando as roupas do chão, se escondendo e tentando se explicar, mas Catarina voltou a falar: "Quanto a você, sua traidorazinha, pega os seus trapos e sai da minha casa." Os dois, pegos em flagrante, ainda tentaram se explicar, mas Catarina, em um surto de raiva, pegou as roupas da irmã e começou a jogá-las na rua. Quando passou por Catarina, Carolina, vendo que não tinha mais o que ser feito, disse: "Não foi a primeira vez. Acontece desde antes de você engravidar." Catarina perdeu a paciência, segurou a irmã pelos cabelos e lhe desferiu tapas e arranhões. Carolina só gritava sem conseguir acertar nenhum tapa na irmã. Fred também levou tapas de Catarina quando passou por ela. Quando os dois traidores estavam do lado de fora, Catarina trancou a porta da casa e foi até a sua filha,
que estava no berço, dormindo, sossegada. Sem nada dizer, Catarina começou a chorar. Carolina passou a mandar mensagens para a irmã, e ficou claro que a irmã de Catarina sempre a tinha invejado. Em todas as vezes em que tentava diminuir Catarina, era pelo simples fato de não se achar inteligente e focada como Catarina. A única coisa que ela tinha era a atenção dos garotos, porém, para ela não era o suficiente. Ela queria desenhar como a irmã, receber elogios como ela, mas, todas as vezes em que tinha tentado fazer algum trabalho, tinha ficado horrível. Tanta frustração resultou em raiva, e quando Catarina foi até ela confessar que a admirava, Carolina ficou tão entusiasmada que quase não conseguiu controlar, então despejou em Catarina palavras de ódio. Ela tentou jogar para Catarina tudo aquilo que sentia, na maior prova de que as pessoas dão apenas aquilo que têm dentro de si. Catarina decidiu criar a filha sozinha, ao invés de ter um traidor ao seu lado. No começo as obrigações eram muitas, mas, conforme os dias iam passando, ela foi percebendo, cada vez mais, que Fred não ajudava em muita coisa. Na verdade, tê-lo ou não em casa não fazia nenhuma diferença, pois a única coisa com a qual ele ajudava era com uma pequena ajuda de custo, porém sempre dizia que se não fosse por ele, Catarina passaria fome. E sendo mãe solo, ela fez questão de desmentir a falácia dele. Como não tinha dinheiro para fazer muitas compras, ela comprava apenas o básico. Para não gastar muito com frutas e legumes, ela passou a ir à feira só no final quando os preços se tornavam mais baratos. Quanto aos cuidados da bebê, ela ficava atenta a campanhas, ou a projetos sociais de ONGs em que as pessoas doavam itens de cuidados e higiene para mães solo. Ela não tinha vergonha, sempre pensando: só existe vergonha em roubar ou mentir. Se estão doando para mães solo necessitadas, eu estou sendo sincera indo atrás dessas doações. Além disso, como sempre estava na pracinha, aquele era um lugar público em que podia levar a sua filha e passar um tempo relaxante. Catarina conheceu muitas mães e muitos pais, e descobriu que muitas pessoas estavam na mesma situação que ela. Ou tinham colocado um ponto final em relacionamentos abusivos, ou tinham sido expulsos de casa por familiares e estavam tentando recomeçar a vida. Em meio a tantas histórias comoventes, ela conheceu a história de Davi, um homem na casa dos 30, como ela, que estava enfrentando um momento muito difícil em sua vida. Ele tinha um casal de gêmeos, e tinha sido abandonado por sua esposa que tinha se viciado em substâncias ilícitas. Enquanto conversava com Davi, Catarina conseguia ver tanto em seu olhar quanto na forma que ele falava que eles eram muito semelhantes. Davi contou que quando conheceu a mãe de seus filhos, ela já tinha problemas com seu vício, mas que tinha prometido que iria tentar melhorar. Davi estava apaixonado, então ele pagou o tratamento e ficou ao lado dela durante todo o tempo que foi preciso para que a desintoxicação fosse concluída. Ela ficou bem durante um tempo, e foi quando os dois decidiram ter filhos. As duas crianças nasceram, eram duas meninas, e Davi contava que viveu o melhor momento de sua vida. No entanto, logo as coisas começaram a ficar complicadas de novo, pois a sua mulher voltou a usar entorpecentes. Davi contava: eu era apaixonado por ela, tinha feito tudo por ela, e ela tinha dito que iria melhorar e eu a vi melhorar. Confiei nela. Porém, ela voltou a usar as porcarias que tinha se viciado no passado, mas as coisas eram diferentes. Naquele ponto não éramos só nós dois, tínhamos que cuidar de nossas filhas. Naquele ponto, eu fui mais sério com ela, disse que ela tinha que parar ou eu a internaria à força, mas ela não mudou. Ela começou a usar até mesmo dentro de casa e ela ficava violenta. Quando isso acontecia, eu comecei a temer pela segurança de minhas filhas. Então, um dia simplesmente ela fugiu. Eu procurei por minha esposa durante muito tempo, mas infelizmente eu recebi uma notícia que a tinham encontrado sem vida. Eu reconheci o corpo e era mesmo ela. Catarina pode sentir a dor na voz de Davi. Como ele tinha confiado a ela sua história, Catarina fez o mesmo e também contou tudo o que tinha acontecido. Contou sobre Carolina, sobre a convivência difícil que tinha com ela, sobre o seu relacionamento com Fred e sobre o seu comportamento e o quanto tinha sofrido. Quando ouviu tudo, Davi disse que sentia muito por tudo que Catarina tinha passado e falou: você passou por um relacionamento abusivo, Catarina, ele era um namorado tóxico e eu sei disso, pois também passei pela mesma coisa. Quando a minha mulher usava esses entorpecentes, ela também avançava contra mim, e uma vez até contra nossos filhos, e foi nesse dia que eu dei um basta em tudo. Eu quero te fazer um convite. Desde que me tornei pai solo, eu passei a ir em um grupo de apoio para pais e mães, é numa igreja aqui perto. Não importa a sua fé,
mas eu acredito que ir comigo pode lhe fazer bem. Catarina agradeceu o convite e disse que iria pensar. Os meses passavam, Catarina seguia sua vida normalmente, mas Fred não tinha aceitado o término do relacionamento. Ele constantemente mandava mensagens para ela, coisas como: "Você está sendo boba, me dá outra chance e você sabe que a sua vida é melhor comigo ao seu lado." Como ficava irritada lendo essas mensagens, Catarina apenas bloqueou o número de Fred. Após pensar bastante sobre o convite de Davi, Catarina decidiu aceitar. Ela foi até a igreja e pôde levar a sua filha, pois havia um espaço em que alguns voluntários cuidavam das crianças enquanto os adultos iam participar do grupo de apoio. Inclusive, o próprio Davi também deixava as filhas lá. Já no primeiro encontro, Catarina sentiu uma paz enorme dentro de si. Ela ouviu as pessoas contarem sobre as suas vidas, sobre os relacionamentos que tinham dado errado, sobre a forma com que o término sempre deixava marcas. Algumas pessoas tinham conseguido a guarda dos seus filhos, e outras ainda lutavam pelo direito de vê-los, e ela também ouviu a história de Davi, que ela já conhecia. Após os encontros, sempre havia os momentos posteriores em que os adultos se reuniam para conversar, e o grupo se tornou tão próximo, que era comum que cada um levasse um prato, de doce ou salgado e bebidas, e comessem e bebessem enquanto conversavam. Aquele era um momento mais leve, em que as pessoas até conseguiam rir, apesar dos pesares, e foi nesses momentos que Catarina e Davi começaram a se aproximar cada vez mais. Tudo parecia bem, até o dia em que, enquanto Davi, Catarina e as crianças voltavam para casa, Fred abordou Catarina. Ele estava claramente bêbado e não se deu conta de que Davi estava junto a Catarina, segurando a filha dela nos braços. Fred então falou: "Como você ousa me ignorar assim, Catarina? Você me humilhou me expulsando de casa daquele jeito. As pessoas viram, fazem chacota de mim." Catarina estava pasma. Irritada, ela falou: "Você me traiu. Com a minha irmã. Sob o meu teto, seu cretino." Davi se afastou junto às crianças, para que elas não ouvissem a discussão e as palavras de baixo calão. Fred então, visivelmente desorientado, disse: "Não foi só com ela, sua burra, ela foi só mais uma e quer saber? Ela nem era tudo isso. Se eu soubesse que você ia fazer isso comigo, eu nunca teria te dado aquele comprimido para termos a nossa primeira relação." As palavras de Fred fizeram Catarina ter uma súbita lembrança da primeira vez em que ficaram juntos. Após tudo acontecer, ela tinha se sentido envergonhada e suja. Ela não entendeu como tinha aceitado fazer aquilo com Fred, do qual ela nem gostava. Então tudo ficou claro. Após aquela chocante revelação, ela se afastou dele. Na mesma semana, Davi ajudou Catarina a abrir uma queixa contra Fred. Foi preciso muita procura, mas finalmente a polícia conseguiu as gravações de Fred levando Catarina pelo corredor, e praticamente a empurrando para dentro de seu carro, tudo graças a uma câmera no estacionamento. Fred foi chamado pela polícia, e como a matéria foi para a televisão, outras pessoas o denunciaram por ele já ter feito isso. A amiga de Catarina, que tinha indicado Fred a ela, se desculpou, dizendo que não sabia que ele era assim. Catarina perdoou, pois não era culpa dela. Com Fred preso, Catarina e Davi permitiram se entregar ao amor que sentiam um pelo outro. Os dois decidiram continuar morando separados para entenderem se era aquilo mesmo que queriam. Após um ano, o amor continuava e eles decidiram se casar. As filhas dos dois já adoravam brincar juntas, e gostaram muito de se tornarem irmãs. Ao lado de Davi, Catarina entendeu o que era amor. Ele elogiava diariamente, dizia que amava e apoiou quando ela começou a trabalhar com artes. Carolina tentou contato com a irmã, mas Catarina bloqueou o seu número, não iria mais aceitar alguém tão nocivo só por ser da família. Ao lado de Davi, ela foi feliz como nunca tinha sido, e Fred se tornou apenas uma lembrança infeliz. Ao lado de seu marido, filha e enteadas, cada novo dia era uma bênção, da qual ela era muito grata. Você acha que família vem acima de tudo, até mesmo de uma traição? O que faria no lugar de Catarina? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.